partir dos números inteiros, que seria também um conjunto, professor. Conjunto é um grupo de números que tem especificações, ou seja, que são únicos. Ou seja, você tem um grupo de pessoas que são médicos, você tem um grupo de pessoas que são professores, você tem um grupo de pessoas que são alunos. Cada um é um conjunto diferente, não é? Então, para os números, a gente chama de conjunto, grupos específicos de números. Então, vamos lá. Temos aqui, por exemplo, só um instante. Temos aqui, por exemplo, o conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, todos os números inteiros que não forem nulos, eles vão estar nesse conjunto. Então, são os números positivos, ou seja, acima do zero, que vai de 1, 2, 3 e infinitos. E a gente chama de infinitos quando tem esses 3 pontinhos. Aqui faltou um pontinho. Pronto. E os números negativos infinitos, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e 3 pontinhos, ou seja, significa que continua. E aqui também significa que continua. O único que não entra nesse conjunto é o zero, porque ele quer os números inteiros não nulos, ok? Os números inteiros positivos. Aquilo que é positivo entra. Mas, professor, o zero não está. O zero é positivo? A gente viu que o zero é neutro. Então, quando disser números inteiros positivos, é do 1 em diante. Então, está aqui o conjunto dos inteiros positivos. 1 em diante, ok? Inteiros negativos, ou seja, o conjunto dos números inteiros negativos. É do menos 1 em diante, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Ou seja, esses aqui são o conjunto dos inteiros negativos. Vamos lá. Inteiros não negativos. Mas, professor, você não já fez inteiros negativos? Esse daqui é o contrário. Quais são os números inteiros não negativos? Ou seja, você não quer os negativos. Então, 0, 1, 2, 3. Mas, professor, não entendi nada. Por que o zero está aí? O zero, ele é negativo? Não. Então, ele é não negativo. Então, ele vai entrar 0, 1, 2, 3, infinito. E os inteiros não positivos, ou seja, tudo que não for positivo, você vai colocar. E o zero, vocês vão perceber que vai estar lá, porque ele não é positivo. Então, ele vai entrar. Os números negativos são positivos? Não. Então, eles também vão entrar. Então, esse daqui é o conjunto dos números não positivos, ok? Olá, agora eu adiantei também, vamos estudar um pouco sobre a reta numérica. Com essa reta numérica aqui, a gente vai poder identificar o quê? A gente vai poder identificar os números opostos, os números simétricos, o valor absoluto, que também é chamado de módulo. São coisas simples, tá, pessoal? Eu falo muitos nomes aqui que vocês não conhecem, mas são coisas muito simples. E estudando, e quando a gente for fazer os exercícios, vai ficar mais simples ainda. Então vamos lá. Por exemplo, essa daqui é a reta numérica dos números inteiros. Então o que a gente vai aprender aqui? Por exemplo, o zero, ele é o centro do conjunto, ou seja, ele é a origem, tanto positiva quanto a origem negativa. E vamos estudar um pouco agora sobre os números que são antecessores e sucessores. Vocês já devem ter estudado os números naturais. Quando você tem um número, você tem o antecessor dele e o sucessor. Vamos lá. Por exemplo, o zero. O zero. O zero é a origem. Qual é o antecessor dele? Ou seja, o que antecede. O número que antecede é sempre o que está antes dele. O antecessor de zero é menos 1. E o sucessor? O sucessor é sempre o número que está depois. É o 1. Então,
o 0 está aqui, o seu antecessor é o menos 1 e o seu sucessor é o 1, ok? Vamos para outro exemplo. Bem simples. O menos 3. Qual é o antecessor do menos 3? É o menos 4. Por quê? Ele está à sua esquerda. Vocês podem perceber aqui, ó. Na minha está na minha direita. Mas se vocês pegarem o número, o antecessor está sempre à sua esquerda e o sucessor sempre à sua direita. Se ele te der um número, você pode desenhar, por exemplo, a reta numérica. E colocando o que está antes e o que está depois. Isso pode ajudar na hora de um exercício a vocês verem quem é o antecessor e quem é o sucessor, tá bom? Por exemplo, o menos 3. O sucessor do menos 3 é o número que vem depois, que no caso é o menos 2. Vocês podem ver no livro de vocês, ele vai trazer vários exemplos de antecessores e sucessores. Vocês podem ver que na página, na minha aqui está 76. Vai ter um quadro lá e vocês vão poder identificar os números que vêm antes e os números que vão depois. Agora vamos para os números opostos. Eu creio que ficou bem claro, tá? Sucessor e antecessor. Creio que ficou bem claro. Agora os números opostos ou simétricos e valor absoluto. Quando você tem um número, você sempre vai ter o oposto dele. Por exemplo, o menos 1. Vou pegar o outro. O menos 1. Ele tem o oposto. E o oposto do menos 1 é o próprio 1. Por quê? Não entendi, professor. Porque a distância do menos 1 para a origem é igual à distância do 1 para a origem, que é apenas uma casa.